Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo sobre política aqui no Aratu Online, pelo Facebook, pelas redes sociais e também pela TV Aratu. Hoje o Linha de Frente vai conversar com o ex-prefeito de Salvador, ex-deputado estadual, ex-vereador João Henrique Durval Carneiro, sim. O outro sobrenome foi incorporado ao nome político, ele que é pré-candidato ao governo do estado da Bahia pelo PRTB. Senhor João Henrique, seja bem-vindo a Aratu. Muito obrigado pela presença aqui no Linha de Frente. Obrigado, Pablo. Eu é que agradeço pelo honroso convite. Eu gosto muito da TV Aratu, aqui eu me sinto sempre muito em casa e quero dar bom dia também a Pablo. A Matheus. Matheus. A Matheus Pessoa que eu Carvalho. conheço também já aqui na TV Aratu há muito tempo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sou seu admirador também. Que legal. E você pode participar dessa entrevista mandando seu comentário, mandando sua pergunta, mandando o seu elogio e fazendo seu questionamento. Aqui o jogo é democrático, é aberto. O prefeito João Henrique, eu vou chamá-lo de prefeito, porque uma vez prefeito, ele vai continuar com esse cargo, vai continuar com essa deferência. E eu quero saber o que é que você acha da pré-candidatura de João Henrique ao governo do estado. Eu começo perguntando a respeito da situação do momento, a situação local. A gente vem passando uma semana conturbada, prefeito João Henrique, greve dos rodoviários primeiro e agora greve dos caminhoneiros, afetando inclusive o abastecimento da cidade. O senhor está enxergando a conjuntura política, social e econômica como favorável a mudanças na política, ou o senhor acha que vai se manter o jeito de fazer a política? Pois é, Pablo, infelizmente tem se mantido esse jeito, né? E por isso que estão acontecendo esses picos, como essa greve dos caminhoneiros. Nós temos que apoiar os caminhoneiros porque eles, inclusive, eram quase que invisíveis aos olhos do governo federal. Uma carga de impostos pesadíssima. O óleo diesel, então, sofre esse aumento estúpido essa semana e me parece que já é o 12º aumento em combustíveis, né? Em geral, né? Desde que Temer tomou posse. Isso. Então, a carga tributária que o trabalhador brasileiro não aguenta mais pagar, até os empresários reclamam do custo Brasil, dessa carga tributária pesada. Hoje, para você ser empresário no Brasil, é um desafio, Matheus. Não é fácil, não. Muita gente está fechando suas empresas e indo embora, principalmente para Portugal. Um dos destinos mais procurados hoje pelo baiano e pelos brasileiros é Portugal, que está recebendo muito bem os brasileiros, por causa dessa falta de horizontes, essa falta de perspectiva, sobretudo as gerações mais novas, né, que estão saindo aí das universidades, das faculdades e não encontra mercado de trabalho. É difícil encontrar um mercado de trabalho. De que forma o governo do estado, de que forma o senhor propõe ajudar nisso, melhorar nesse problema que afeta os jovens, afeta a população em geral? Pois é, desoneração. Eu acho que a desoneração é importante. Você não tem por que ter essa sanha arrecadatória em cima de impostos, de indústria de multas, de tributos, quando você não vê a relação correspondente com a oferta de serviços públicos de qualidade. Porque o prefeito de uma cidade, um governador de um estado, ele nada mais é do que o síndico. No caso do prefeito é o síndico da cidade, no caso do governador é o síndico do estado. Então, o que é que você quer, por exemplo, do síndico do seu prédio? Transparência, em primeiro lugar, que todo recurso arrecadado seja transparentemente informado como e por que está sendo aplicado naquele setor, naquela direção e, de preferência, prévia aprovação dessas decisões. Tanto que eu defendo, não é uma coisa para ser agora a curto prazo, mas que os mandatos de prefeitos, vereadores e presidentes da República sejam avaliados anualmente e não de 4 em 4 anos. Eu acho que uma avaliação anual no final do ano, eu acho que corresponderia melhor à expectativa e ao reencontro desses governantes com as expectativas da população brasileira, baiana também. No caso específico dessa manifestação dos caminhoneiros, o senhor acredita que é mais um problema de gestão, um problema da presidência da República, da presidência da Petrobras, ou só uma conjuntura internacional, aumento do barril de petróleo, aumento do dólar? É um mistério, não é? Porque os interesses ocultos internacionais, eles nunca chegam ao nosso conhecimento, né? Pode haver, sim, interesses diplomáticos aí ocultos nessas relações do Brasil com Estados Unidos e outros países lá do Oriente Médio que não chega ao nosso conhecimento. Você tem vários canais aí que podem estar bloqueando
essas informações a chegar ao conhecimento do povo brasileiro, que já está tão irritado que, se tiver conhecimento que há acordos ocultos e negativos para a população brasileira, prejudiciais à vida da população brasileira, imagine se o povo não vai às ruas para apoiar mais ainda do que já está apoiando os caminhoneiros. O prefeito João Henrique, por 2 mandatos aqui em Salvador, falou muito bem a respeito de um governante, sobretudo de um executivo, ser um síndico de um município, ser um síndico de um estado. Prefeito João Henrique, o senhor considera que foi um bom síndico nos 2 mandatos que esteve à frente da maior capital do Nordeste? Sim, principalmente no primeiro mandato, quando nós tínhamos o apoio total do governo federal. Porque eu fui prefeito sob 2 circunstâncias, né? No primeiro mandato, com apoio do governo federal, apesar de eu ter que derrotar primeiramente o candidato do governo federal. O governo federal tinha um candidato, nós tivemos que derrotá-lo, o então senador Antônio Carlos Magalhães, ainda vivo, de saudosa memória, mas tinha também um candidato a prefeito. Eu saí de 5º lugar na pesquisa e chegamos no segundo turno com apoio de 15 partidos que se juntaram todos conosco, e nós tiramos uma prefeitura que já vinha gestando Salvador, gerindo a cidade há 8 anos, dando reajuste zero ao funcionalismo público e não enxergando o subúrbio ferroviário e as ilhas. Essas partes territoriais de Salvador eram invisíveis para a gestão municipal, para as gestões municipais desses 500 anos aí de Salvador. Então, nós colocamos na pauta, na ordem do dia, respondendo a sua pergunta, o subúrbio ferroviário e as ilhas. Eles passaram a ser enxergados, deixaram de ser invisíveis para serem visíveis aos olhos da gestão municipal, que foi a que nós iniciamos em 2005, ao vencer, como disse, em 2004, o candidato do presidente Lula em Salvador, que era o deputado Nelson Pellegrino, o candidato do senador Antônio Carlos Magalhães, que estava vivo à época, que era o ex-governador e à época então senador César Borges, e chegamos no segundo turno com 75% dos votos válidos contra 22% do candidato das forças oficiais. Matheus Carvalho tem uma pergunta, eu vou ler suas perguntas aqui no Facebook, mas eu preciso mencionar e perguntar isso. No segundo mandato, a reeleição do senhor foi muito difícil. O senhor começou a campanha, se eu não me engano, em 4º lugar. Quinto de novo. Quinto lugar. Novamente em 5º. E muito foi comentado, aí a gente não pode esquecer, muito foi comentado sobre a importância decisiva naquela campanha do então ministro Gedel Vieira Lima, ministro da Integração Nacional. Ele foi decisivo, segundo todos os políticos, para a reeleição de João Henrique. Como é que o senhor vê a atual prisão do ministro Gedel Vieira Lima? É um fato que eu não gosto de comentar, sabe, Pablo? Os fatos que não são bons eu procuro esquecer. Eu gosto de falar de coisas boas, positivas e de energia boa, né? A gente tem que atrair sempre coisas boas. Eu lamento o que aconteceu, todos nós lamentamos, né? Sobretudo nós que temos alguma gratidão, e eu costumo ter gratidão aos que nos ajudam, e de fato aquela reeleição, ela, se não tivesse o apoio à época do então ministro e do seu partido, o PMDB, e do seu irmão, Lúcio, que foi também um grande guerreiro naquela campanha, nós não teríamos vencido, porque eu tinha ali o presidente Lula no ápice da popularidade nacional e regional. Nós tínhamos o governador Jacques Wagner também no ápice da sua popularidade também regional. E eu tive que enfrentar o candidato Walter Pinheiro, que vinha com esses 2 apoios importantíssimos, e eu saindo de um 5º lugar, novamente de um 5º lugar. Tive que sair de 5º lugar. Outra coisa que eu dizia mais cedo aqui para o site da Aratu, eu queria aproveitar até para dizer para vocês que não estavam aqui e não viram, o presidente Lula se elegeu em 2002 e botou um candidato aqui para prefeito em 2004. Eu tive que derrotar. Ou seja, eu tive que derrotar o candidato do presidente Lula, que foi o então candidato Nelson Pellegrino. Quando chega em 2006, o presidente Lula se reelege. E em 2008, o mesmo eleitor que votou em Lula, vota em João Henrique. Não vota no candidato de Lula, que era o então candidato Walter Pinheiro. Isso criou um ódio contra a minha pessoa, contra as minhas gestões, principalmente contra a segunda gestão.
Porque na primeira gestão, apesar de eu ter derrotado o candidato do presidente Lula, mas eles no segundo turno me apoiaram, porque nós tínhamos um inimigo em comum, que era o Democratas, à época chamava PFL, nós os derrotamos, então fizemos uma aliança para a gestão da cidade. Então, no primeiro turno, eu não fui tão bombardeado em termos de imagem, de acusações injustas e fakes contra a minha gestão, porque eu tinha esses partidos que sabem fazer oposição muito bem, que são esses partidos mais à esquerda, eles sabem fazer muito bem oposição, mas estavam comigo. Então, na primeira gestão, quem fazia oposição a mim era a direita, que não tem hábito de fazer oposição. Não é da sua genética, não é do seu DNA fazer oposição. Já no meu segundo mandato, como eu derrotei o candidato do PT, e eles têm na genética, no DNA, o saber fazer oposição muito melhor do que o então PFL, aí eu fui alvo de um bombardeio de imagem, de reputação, de ataques às minhas atitudes como gestor. Eu tive esse bombardeio de partidos que historicamente cresceram, se desenvolveram, amadureceram, sempre fazendo oposição. Por isso a segunda gestão foi tão bombardeada. E aí, terminada essa segunda gestão, não sei se por isso o senhor vai falar melhor, o senhor, além de enfrentar o Tribunal de Contas, enfrentou também a impossibilidade de arranjar um candidato que defendesse o legado do prefeito João Henrique depois de 8 anos. Como é que foi esse momento, logo depois de sair, e além do Tribunal de Contas, que eu até pergunto, a atuação do Tribunal de Contas, na opinião do senhor, foi contaminada por esse clima de beligerância? Foi, sim. A cidade toda foi contaminada, Matheus. A cidade toda. Estava difícil até de andar nas ruas, porque havia uma contaminação geral. A mídia, trabalhada pelas agências de propaganda, o maior propagandista, né? Quem mais fazia comercial nas mídias era o governo do Estado, que tinha um candidato e que não admitia, em hipótese alguma, já está Lula exercendo o seu segundo mandato. O senhor pensou em abandonar a política depois desse momento? Não, nunca pensei, porque é missão. Quando é missão, você faz aquela coisa com satisfação, você não vê o tempo passar, você faz aquela coisa com prazer, você não sente nenhum fardo pesado quando você nasce com essa missão, sabe? Então eu sempre tive essa consciência, sabe, interior, de que eu tenho essa missão. Quando eu botei o subúrbio na ordem do dia, as pessoas mais pobres de Salvador, que sempre moraram no subúrbio ferroviário, e eu tive aquele insight, né, aquela tomada de consciência de botar o subúrbio na pauta, tirar o povo do subúrbio da invisibilidade, as pessoas que moravam nas ilhas de Maré, Paramana, Bom Jesus, e viviam também na invisibilidade política e administrativa, ou seja, os candidatos só iam lá pedir voto, só iam pedir voto ao povo das ilhas e ao povo do subúrbio. Depois que passava a eleição, eles ficavam invisíveis de novo, como se não existissem, como se não fizessem parte de Salvador. Então, eu acredito na missão. Eu acho que quando a gente tem uma missão, por mais que sejam os ataques, as ofensas, as injúrias... Por exemplo, vou dar aqui uma lembrança para vocês. Eu tive que sair candidato a vereador há 2 anos atrás, só para provar que eu não era inelegível. Porque eles botaram na cabeça da mídia, e a mídia, por sua vez, acreditou nesses malfeitores aí, poderosos de então na política da Bahia, de que eu estaria inelegível por 8 anos. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou ter que sair candidato a vereador, ainda que seja para perder a eleição, porque eu não tenho recursos, vou sair aí para arriscar uma candidatura, como perdi, apesar de ter sido... Então esse era o objetivo, era sair apenas para mostrar... Mostrar que eu estava elegível, que aquilo tudo era fake, que aquilo tudo é para me aposentar aos 53 anos de idade. Agora, vê se um sujeito produtivo, que não sabe viver sem trabalhar, vai se acostumar a se aposentar aos 53 anos de idade, pelo amor de Deus. E a minha missão fica onde? Então eu saí candidato sabendo que não tinha chance, apesar de ter sido o mais votado da coligação. Tive cerca de 6 mil votos, fui o mais votado da coligação PR-PP. Ninguém teve mais votos do que eu, mas esta coligação, como eram 2 partidos que faziam muita política no interior da Bahia, mas não faziam na capital, nem o PR, nem o PP, e eu me joguei de cabeça, mas só para provar que eu não era inelegível, que eu era ficha limpa. Saí correndo o risco de perder, perdi, mas estou aqui felicíssimo, porque esses que falavam mal de mim estão presos aí.
Outros estão respondendo processos. Nomes. Ah, me poupe, por favor. Tem muito baiano preso, inclusive o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Agora eu peço ao prefeito João Henrique Durval Carneiro um momento aqui para a gente conferir um vídeo. O vídeo é de anteontem do prefeito de Salvador, ACM Neto, ao qual o senhor apoiou no primeiro mandato. Se arrependeu de ter apoiado ACM Neto? Não, eu acho que na vida, como Nelson Mandela dizia, você ou aprende ou ganha. Você não perde. Ou seja, a derrota... É um excelente ensinamento, inclusive. Nelson Mandela ensinava isso. Inclusive, durante os 30 anos que ele ficou preso na cadeia, ele repetia muito isto. Então, na vida, você tem que aprender com o erro. Então, eu esqueço a palavra erro e a substituo pela palavra aprendizado. Então, eu aprendi com os erros. Ou venci, como venci as eleições, 2004 e 2008. Então vamos ver o vídeo do prefeito ACM Neto falando sobre a greve de ônibus com o Casemiro Neto. Eu quero a opinião daqui a pouco de João Henrique Durval Carneiro. Tá boa aí a conexão? De fruto desse movimento, né, de greve, que a gente fosse onerar o preço da passagem. Entre defender o empresário e defender o cidadão, o usuário, eu fico com o cidadão de Salvador. A prefeitura não admitirá, em nenhuma circunstância, aumento no preço da passagem do... Falhou aí o áudio? ônibus em nossa cidade, o que significaria retirar de circulação mais de 200 veículos de Salvador. Eu também não aceitei, porque isso impactaria na assistência do transporte público nos bairros mais pobres, nos bairros mais distantes do centro da cidade. Eu não aceitei. Então, nada que venha dos empresários que seja irrazoável terá o meu apoio. Os empresários estavam muito mal acostumados no passado a uma relação onde eles dominavam a pauta na prefeitura. Perfeito, Conosco, era isso aí, era esse absolutamente ponto que eu queria destacar aqui com o prefeito João Henrique Durval Carneiro. O senhor considera que aí alguma crítica ao senhor, já que o senhor foi o antecessor? Ele falou, o prefeito ACM Neto falou, os empresários de ônibus estavam acostumados a dominar a pauta da prefeitura. Tem alguma possibilidade de ser crítica à gestão de João Henrique? Não, nenhuma. Eu acho que historicamente, talvez, ele tenha se referido, né? Por exemplo, o prefeito que me antecedeu foi do antigo PFL. Antônio Embaçaí. Que hoje é o DEM. Antes dele também teve outros prefeitos que eram do PDS, do PFL. Teve Lídice da Mata também. Manuel Castro também. Sim. Teve outros prefeitos também. Mário Kertz. Esse eu não comento nada. Mas, enfim, eu diria que ele faz uma crítica histórica, mas não à nossa gestão. A nossa gestão tratou sempre, como eu disse, os mais humildes da forma igualitária. Quando nós decidimos colocar o subúrbio, as ilhas, na pauta gerencial administrativa da cidade, da prefeitura, nós ali já fizemos uma decisão de espinha dorsal, né? Uma decisão de tratar a cidade toda por igual. Sabe o que acontecia, por exemplo, Pablo, com as ambulâncias? Quando as ambulâncias do município estavam velhas, acabadas, caindo aos pedaços, mandavam servir no subúrbio. Mas quando chegavam novinhas em Salvador, só serviam aqui na Cidade Alta e na Cidade Nobre. A mesma coisa com os caminhões de lixo, a mesma coisa com outros carros da Defesa Civil, tudo que era sucateado, tudo que não servia para atender aqui na Cidade Alta, mandavam para atender no subúrbio. Era assim o tratamento. As ilhas, a mesma coisa. As ilhas, inclusive, não tinham nem coleta de lixo. O lixo era incinerado, tinha que ser queimado até virar fumaça. Mas não tinha coleta de lixo. Nós fizemos coleta de lixo diária nas ilhas. Nós colocamos transporte marítimo gratuito diário para os estudantes da ilha. Ambulância foi na gestão do senhor? Foi, a ambulância foi na nossa gestão. A ambulância do SAMU 192, que servia às ilhas de Salvador, mas o governo federal me pediu à época que servisse também a ilha de Itaparica, aos municípios de Itaparica e Veracruz. Então o senhor estava atendendo outros municípios que não são da sua jurisdição? Por solicitação do governo federal e com recursos dos cidadãos de Salvador. Eu até disse para eles, olha, isso vai me causar um problema, porque eu, como prefeito de Salvador, está servindo com a ambulância outros municípios e aí os prefeitos desses dois municípios ficaram de dar uma colaboração que nunca chegou. E a ambulância... Talvez nem tivessem condição mesmo, né? Porque as prefeituras andam tão
preparadas financeiramente para A dificuldade isso. é tão grande, né? O prefeito João Henrique Durval Carneiro está aqui, gentilmente cedendo essa entrevista, iniciando a pré-campanha ao governo do estado pelo PRTB. Daqui a pouco ele vai falar sobre sucessão nacional, porque teremos logo mais no QVP, no Linha de Frente, Jair Bolsonaro aqui com a Era isso gente. que eu ia perguntar a ele, porque daqui a pouquinho vai entrar por esse estúdio, vai sentar nesse mesmo lugar o candidato Jair Bolsonaro. E o candidato Jair Bolsonaro, ele foi um dos responsáveis pelo ressurgimento de um partido que apoia o senhor hoje, que é o PRONA. Isso. Então, o senhor gostaria de contar com o apoio de Jair Bolsonaro e haveria uma possibilidade de o senhor apoiar Jair Bolsonaro? Olha, o nosso candidato hoje, Matheus, é o Levi Fidelix, que é do PRTB e conseguiu filiar agora ao PRTB também o general Mourão. A relação do general Mourão com o deputado Jair Bolsonaro é a melhor possível. Tanto que o general Mourão já disse que ele vai coordenar no Brasil como um todo as candidaturas desse espectro político-ideológico, né? Que defendem a economia mais liberal e que defendem recolocar ordem no Brasil. Enfim, eles estão se dando muito bem. O general está disposto, inclusive foi decidido no Clube Militar do Rio de Janeiro, que ele será o coordenador de todas as campanhas deste perfil, desse espectro político-ideológico, como está o Bolsonaro, né? Mas o general Mourão também tem recebido muitos apelos, inclusive no último programa da Joyce, eu estava ouvindo ele ao vivo, dizendo que os apelos estão muito frequentes e crescentes para que ele também dispute a presidência da República. Mas o receio dele é justamente essa divisão do eleitorado entre ele e o candidato Bolsonaro. Então é possível que a gente flagre aqui nos bastidores uma ação, uma conversa aí amigável e bastante proveitosa para os dois candidatos? Pode ser. Ontem eu não tive a oportunidade Ficarei de cumprimentá-lo. atento. Quando vocês se encontrarem aí, um saindo, outro chegando, eu vou ficar atento a esse papo. Mas deixando claro, o nosso candidato é o Levi Fidelix e poderá ser, em substituição ao Levi, o general Mourão. Então, nosso compromisso é com o Levi Fidelix hoje e amanhã poderá ser, se o Levi Fidelix de fato retirar para apoiar o Mourão, com o general Mourão. Então, nossa aproximação com o candidato Bolsonaro só ocorrerá se for por decisão do PRTB nacional, principalmente do Levi Fidelix. Daqui a pouco teremos Jair Bolsonaro aqui no Linha de Frente, também no QVP com Casemiro Neto. Eu preciso perguntar ao prefeito, ex-prefeito por 2 mandatos, João Henrique Durval Carneiro. Eu fiquei muito chateado, posso dizer, entristecido com a notícia que 2 anos atrás eu li em alguns sites. E aí eu preciso perguntar ao senhor para saber se é verdade ou se é mentira. Porque, como o senhor falou, fake news é o assunto do momento. E o senhor foi vítima algumas vezes de fake news. Alguns sites estavam dizendo que o senhor estava passando por dificuldades financeiras, que o senhor não conseguia pagar o condomínio do lugar onde o senhor morava e que o senhor estava muito chateado, eu poderia até dizer deprimido, com a situação financeira que o senhor estava. Tem um quê de verdade nisso? É verdade que João Henrique Durval Carneiro chegou à beira da falência? Isso é vida pessoal, sabe, Pablo? Eu prefiro não tocar nesse assunto porque a gente já tem tanta dificuldade na vida pública, não é? Para atender a coletividade, para atender aos interesses públicos e coletivos, que eu procuro, ao máximo possível, deixar a vida pessoal à parte. Eu tive a vida pessoal no meu 2º mandato também muito invadida, quando da separação do meu primeiro casamento. Foi uma vida pessoal, assim, muito invadida. Então, eu quero daqui para frente separar. A vida pública é uma coisa e a vida pessoal, me permita, peço desculpas a vocês, mas eu acho que a vida pessoal tem todo direito. deve não precisa ter nem o seu, se desculpar. Né? Eu queria saber a opinião do senhor sobre quem publica essas coisas. Aí o senhor fica chateado pessoalmente? Não. Eu estou numa fase de vida que eu já relevo essas coisas, sabe? Procurando cada vez mais expandir minha consciência. E quando a gente vai expandindo a consciência, a gente vai relevando essas coisas de baixa frequência energética, sabe? Eu gostei do senhor falar de frequência energética, Eu sabia que você ia gostar. que é um assunto que me interessa muito. Me interessa muito a questão da espiritualidade, a questão holística. Em termos de religião, o senhor está praticando alguma religião? O senhor tem vocação mais próxima de alguma doutrina? Olha, eu acredito em Deus. E frequentei muito as igrejas evangélicas, continuo muito simpatizante das igrejas evangélicas, mas admiro também o espiritualismo independente,
admiro o Espiritismo, admiro também a Igreja Católica. Eu diria que eu estou bem ecumênico hoje. Eu acho que a experiência de vida me levou, curiosamente, né, a acreditar, confiar num único Deus. Eu acho que todas esses segmentos religiosos, eles têm o seu Deus, né? Alá, você tem aqui Deus, você tem a Buda, fonte criadora, você tem Buda, Krishna. você tem o universo, Krishna, exato. Então, eu acredito em que você precisa ter fé. O importante é você ter fé. Agora, qual o seu Deus, isso fica a critério de cada qual. Apesar dessa busca constante pela elevação espiritual, por não se apequenar com questões menores A mesmo. vida passa tão rápido, Pois né, é, Matheus? mas diante de uma pergunta relacionada ao ex-prefeito Mário Kertz, o senhor, eu notei que ficou um pouco aborrecido ao ouvir o nome, a relação não foi boa. Na política, o senhor fez muitos inimigos e o ex-prefeito Mário Kertz estaria entre eles? Não, eu não fiz inimigos. Talvez alguns tenham se feito meus inimigos, sem eu os ter feito nada de mal e de errado, né? Eu colhi muito disso, mas eu, pela leitura que eu tenho feito, eu tenho aprendido que quando João fala de José, ele está falando muito mais de João do que de José. Ou seja, quando uma pessoa critica muito outra, ele está falando muito mais dele e dos seus detritos emocionais que estão sendo ali vomitados do que da outra pessoa que está sendo vítima dos ataques. O que eu estou percebendo aqui é um homem com mais de 50 anos em um estado de, eu posso dizer, Matheus, não sei se você concorda, de serenidade. E aí a gente tem todo tipo de crítica, todo tipo de elogio, de interpretação sobre o político. Mas sobre a pessoa, eu estou conversando com uma pessoa serena, consciente das suas limitações, das suas virtudes, das suas vocações. O senhor acha que a política e as porradas da vida levaram o senhor para esse caminho? E mais, esse homem sereno, que eu tenho certeza, convicção que não faz mal a ninguém, adquiriu para si muito amor, mas também muito ódio. Tem muita gente que ainda hoje, eu não sei qual a origem, a causa, odeia João Henrique. Eu posso até entender pessoas que odeiem Jair Bolsonaro porque ele tem um discurso contundente. Eu posso entender isso, posso até não concordar. Mas eu não sei por que pessoas odeiam João Henrique Durval Carneiro. O senhor tem alguma pista? Por que algumas pessoas odeiam João Henrique? Eu tenho, sim. Vamos lá. Do ponto de vista espiritual, eu diria que são pessoas que têm o sentimento da inveja, né? O sentimento da inveja não consegue fazer com que as pessoas olhem o próximo com amor incondicional, né? Não entendam, não tenham a consciência de que todos nós somos unos, né? Todos nós somos parte de Deus. Todos nós temos um pouco de Deus dentro de nós. Eles não têm esse entendimento. Eles acreditam que as pessoas são forças estanques, que não vêm de uma única força da natureza como nós viemos, que é de Deus, né? Então, eles não têm essa consciência expandida. Então, o egoísmo prevalece, a vingança, a vaidade, o ódio, esses sentimentos de energia negativa, pesada, densa, ainda permeia a cabeça de muita gente aqui no planeta da terceira dimensão, né? Que é o planeta Terra. Só quando houver expansão da consciência dessas pessoas é que elas vão ter esta outra visão, esta outra tomada de consciência de que todos nós somos unos com Deus e todos nós somos uma grande família. O oceano é feito de quê? Se não de gotas de água. O oceano é o conjunto de gotas de água. Então, nós somos uma grande família aqui, habitando o planeta Terra. Não tem por que a gente ter sentimentos de egoísmo, de vingança, de raiva, de ódio. Isso revela uma baixa energia e uma baixa frequência espiritual. Por isso que eu relevo. Eu tenho que relevar, eu não posso exigir que todos estejam vibrando na minha mesma frequência espiritual. Então, eu tenho que ajudá-los no que for possível. Agora, depende de cada qual querer evoluir, querer expandir a sua consciência para chegar numa vibração mais próxima da quarta e da quinta dimensão. O senhor falou que foi candidato a vereador para marcar uma posição, mostrar que não estava inelegível e que a chance de vitória era pequena, mas que o senhor estava ali para marcar isso. E ganhei no TRE, por sinal, por 6-0, para provar minha elegibilidade. Não coube nem recurso. Foi sem contestação. Sem contestação e sem direito a recurso. Minha pergunta é, agora, essa candidatura ao governo tem algum sentido parecido, tem algum sentido que não seja o de buscar a vitória, que a gente sabe que hoje é muito difícil para qualquer candidato
não só para o senhor, vencer uma eleição para o atual governador, já que se esperava um duelo entre o prefeito, o atual prefeito, e o governador, esse duelo não existiu, hoje se dá com praticamente favas contadas que o governador ganha. Essa candidatura ao governo é mais para algo para o futuro ou é para valer? Não, é para valer. Inclusive, há 4 anos atrás, Paulo Souto já tinha comprado o terno de posse, vocês lembram? Não é? Paulo Souto já tinha comprado o terno de posse. Como em 2006 também, Paulo Souto também era tido como imbatível na sua reeleição. E o Wagner saiu de 3% na pesquisa e com aquela candidatura que subia feito um foguete do presidente Lula, ele acabou puxando também a candidatura do Wagner. Então, agora é para valer. É que Deus faz as coisas por caminhos que o homem duvida, né? Quando você menos espera, as coisas começam a se sincronizar. E as coisas estão se sincronizando conosco. Quem imaginava, por exemplo, que o general Mourão ia se filiar a um partido político? E porque justo no PRTB, onde eu já estava afiliado há vários meses, sem nenhuma perspectiva da vinda do general Mourão. Então ficamos surpresos e contentes e vendo a sincronização das coisas no universo. Então a gente tem que esperar que Deus escreve certo, como o ditado popular diz, né? Por linhas tortas. Então, vamos colocar a candidatura, já está posta em pré-candidatura, agora eu só posso falar em pré, né, por causa da lei, mas para ganhar, para disputar, sim. O general Mourão vem aí, provavelmente, se não for o Levi, né, deve ser o general Mourão, mas para disputar, para ganhar essa eleição. Temos prazo até agosto para fazer coligações partidárias. Eu quero aumentar nosso tempo de televisão, que é pequeno, ainda é cerca de 30 segundos. Pouco tempo de televisão, pouco recurso. Pouco recurso. Mas o pouco recurso eu estou muito feliz, sabe? Porque o que havia nessas campanhas era uma desigualdade, era uma injustiça. O país estava só com candidatos eleitos com muito dinheiro. Está aí agora desvendado o mistério. Lava Jato, Mensalão, Petrolão. Agora a gente está vendo aí de onde vinha tanto dinheiro, né? Mas desvendado esse mistério, findo este malefício para a vida nacional, agora sim, as propostas, o compromisso, a palavra do político, eu acho que vai ter muito mais peso, muito mais valor do que aquelas pessoas que vendiam voto. Essa última de vereador que eu disputei foi uma vergonha. Eles chegaram em vários bairros onde eu fiz campanha para vereador, quando eu chegava, que eu procurava capitalizar politicamente a partir de obras, de realizações, de serviços que eu tinha feito naquele bairro, aí diziam no meu ouvido, olha, não perca seu tempo, o candidato fulano de tal a vereador já passou por aqui, já acertou, todo mundo que vai votar nele vai receber R$50. Teve lugares que foi 70. E nas ilhas compraram voto a R$100. Imagine, quer dizer, tudo que eu fiz pelas ilhas... Já tem uma tabela de preço para compra de voto? Tinha, enquanto a Lava Jato não era descoberta, né? Mensalão, Petrolão, eu espero que agora não tenha nem mais compra de voto. Faço um apelo aqui ao eleitor que está nos ouvindo, consciente que a gente só vai mudar esse país quando a gente mudar a nossa consciência. A mudança está aqui dentro. É preciso acabar essa história de vender voto. Vender voto para quê? Para pegar aquele dinheiro, gastar ali no bar da esquina e os próximos 4 anos da escola de seu filho, do posto de saúde que sua família usa, do transporte coletivo que você precisa e usa, do emprego que você precisa e não tem. Como é que ficam os próximos 4 anos, os próximos 8 anos? Porque eles vendiam voto. Então, enquanto houver essa política de compra e venda de voto, que eu sou terminantemente, radicalmente contra. Se vocês acompanharam meu passado político como vereador, deputado também, vocês devem ter visto que as lutas populares, a não cobrança de estacionamento nos shopping centers, a luta contra o horário de verão, para o trabalhador não ter que pular da cama 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para estar no volante de ônibus ou limpando a cidade para começar a vida normal. Os garis limpam a cidade antes da gente acordar. Então, essas pessoas é que eram castigadas com horário de verão. Vocês aqui da imprensa, que chegam às 6 aqui, tinham que acordar 1 hora mais cedo também. Todo trabalhador tinha que acordar 1 hora mais cedo da cama. Por quê? Porque os grandes canais de televisão não podiam ficar em dessintonia com o horário do Jornal Nacional, porque senão o faturamento daquelas televisões caía. Que bobagem! Quer dizer, sempre os interesses empresariais, econômicos, prevalecendo sobre o sacrifício do trabalhador.
Então, eu me elegia sempre assim, como deputado estadual, como vereador, lutas populares contra aumento de IPTU. Fui contra a indústria de multas de trânsito na eleição última de deputado estadual. Estacionamento em shopping, né? Que agora Eu falei, em todos em os alta. shoppings, ninguém pagava estacionamento. Agora até aumentaram, né? Foi de 6 para 6,50. Aumentaram sem justificativa, né? Aumentaram para 6,50 agora em todos os shoppings aí que cobram. Nós seguramos essa cobrança, evitamos, impedimos durante 25 anos. E eu fico chocado que o povo, na hora de votar, esquece tudo isso e estava votando por dinheiro, gente. Tem que acabar com isso. Ou a gente não quer mudar de fato, de verdade, esse Brasil. Esse é João Henrique Durval Carneiro, ex-prefeito de Salvador por 2 mandatos, atualmente pré-candidato ao governo do estado da Bahia pelo partido PRTB. Eu agradeço a presença, a gentileza, espero que o senhor tenha muito espaço para falar aí sobre política, mas, sobretudo, o senhor possa falar sobre as boas mensagens da espiritualidade. Gostaria que o senhor se despedisse do público e dos seus prováveis eleitores e agradeço de novo sua presença aqui no Linha de Frente. Mas já acabou tão rápido Acabou assim. rapidinho, a conversa é boa, acaba rápido. Pois é, quando a gente faz o que gosta, tá vendo? A coisa flui que a gente nem sente o tempo passar. Um papo gostoso. Pois é, e eu nasci para servir, como vocês também estão servindo aqui, um programa como esse de utilidade pública. Eu fico muito feliz de ter sido chamado por vocês, pelo nível do programa, né? Pela profundidade que vocês deixaram a gente entrar aqui em algumas questões nesse programa. E eu diria que eu estou dando aqui pela primeira vez um furo na TV Aratu, que é dar a minha versão dos fatos, do que foi a minha segunda gestão. Porque tanta perseguição... Faltou esse espaço, né? Faltaram vários espaços, né? Principalmente este aqui, que eu fico muito feliz hoje de receber, para a gente dar a nossa versão dos fatos, né? No primeiro governo, eu tive o apoio dessas forças que têm no seu DNA a sabedoria da crítica contundente, permanente, agressiva. Já no segundo mandato, esses que têm no seu DNA a sabedoria, o conhecimento da crítica contundente, agressiva, foram meus opositores, porque pela segunda vez eu derrotava em Salvador, 4ª capital do Brasil, o candidato do presidente que até então era tido como o melhor presidente da República. E eu não nego isso, não. Aí o PT não aguenta. É isso, eu não nego isso, não. Agora, eu acho que isso, o fato de eu ter vencido 2 vezes o candidato do presidente Lula em Salvador, levou ao ódio, levou à vingança. Esta foi a vingança. Destruir a minha reputação, destruir a minha imagem. E quando eu declarei o apoio ao ACM Neto, então, aí ficaram com mais ódio ainda, já pela 3ª vez. E aí o que é que acontece? O ACM Neto ganha. Então, durante 12 anos, nós impedimos que o Partido dos Trabalhadores fizesse o prefeito de Salvador. Por isto, porque nós não deixamos o PT chegar à prefeitura. Durante 12 anos, este ódio, esta raiva, esta vingança, que eu disse, são sentimentos energéticos de frequência muito baixo e que eu não quero compactuar nem me nivelar saindo da minha frequência energética. João Muito Henrique obrigado Durval Carneiro, eu que agradeço. Obrigado. O senhor é um personagem rico. Eu já estou convidando antecipadamente para um novo encontro, mais longo ainda, que a gente vai detalhar. Além dos debates. Além né? dos debates aqui que vamos promover pelo Aratu, pela Aratu e pelo Aratu Online, porque eleições de 2018 você escolhe Aratu e confirma. Vou encerrando agradecendo a todos, agradecendo o Matheus Carvalho, agradecendo meus colegas de estúdio, Tomate, o seu Luiz Felipe, Eduardo Souza, todo mundo que está em cima, viu? Eu quero encerrar, viu, João Henrique, com a frase que não é minha. A frase é de um dos principais estadistas da história, o inglês Sir Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, considerado um dos homens mais inteligentes que já passaram pela política. Ele diz o seguinte: para os pessimistas, eles veem uma dificuldade em cada oportunidade. Já os otimistas veem uma oportunidade em cada dificuldade. Pensem nisso e até um próximo encontro. Um abraço.